Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para o segundo vídeo, né? Nós estamos nesse projeto aí de leitura bíblica diária. Muito prazer, meu nome é Rafaela e aqui nós vamos prosseguir a nossa leitura bíblica. Estamos usando o aplicativo YouVersion, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês se quiserem baixar também. Mas eu estou seguindo com a minha Bíblia de papel, isso como um incentivo para vocês também. Então prepara um lugar tranquilo, um lugar para que você tenha uma concentração, tanto para ouvir, para acompanhar a leitura na sua Bíblia, tanto para você também ter um momento de reflexão e depois anotar em seu caderno o que Deus falou com você, tá? Serão 334 dias, hoje é o segundo dia, tá? E nós também, depois de finalizada essa leitura, oraremos por uma nação. E hoje a nação escolhida é a Argentina. Já deixei até a bandeira dela aqui, ó. Nós vamos interceder. Vou levar vocês para esse lugar de intercessão profética por essa nação, tá? Então, eu vou orar para a gente começar. Senhor Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Espírito Santo, que nós sejamos guiados por Ti nessa leitura, que em cada capítulo o Senhor venha ministrar em nosso coração, liberando cura, liberando o Teu renovo, dando um direcionamento, Senhor, para momentos ali onde cada um aqui de nós precisamos ser direcionados pela Tua palavra e ela é o nosso conselho. Eu oro para que o Senhor venha também levantar nesse momento missionários, pessoas que vão levar a tua palavra para aqueles que não conhecem, Senhor. Então que haja uma estrutura emocional nessas pessoas também. E eu já te agradeço pelo teu novo sobre nós, pelo novo conhecimento e uma expansão do nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lembrando que aqui vai ser uma leitura, tá? Uma leitura bíblica, uma leitura guiada, mas não vai ser um estudo bíblico, tá bom? Aí você que tem que depois sentar e buscar em Deus o que Ele quer falar com você, qual versículo que conectou. Posso até fazer alguns comentários daquilo que Deus falou comigo, que ministrou o meu coração também, tá bom? Deixa aí nos comentários o que Deus falou com você também. Nós vamos começar aqui por Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E hoje nós vamos ler o capítulo 5 até o capítulo 8 de Gênesis. Então nós vamos já iniciar agora o capítulo 5. Diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano. A semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malalel. Depois que gerou Malalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque.
Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Agora nós vamos para o capítulo 6 de Gênesis. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor lhe disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 anos, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela a arca e uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você para que sejam conservados vivos. Leve com você todo o tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. O Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais impuros, leve um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra.
Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros, dos animais impuros, e das aves de todo animal que rasteja sobre a terra. Entraram para junto de Noé, na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, os 17 dias do segundo mês, naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, e todo o gado segundo as suas espécies. Todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida entraram na arca de 2 em 2, para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. O Senhor fechou a porta da arca. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Agora vamos ler o capítulo 8 de Gênesis. Diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez separar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé. Voltou junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem.
Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E agora nós vamos ler o livro de Salmos. Salmos também fica aqui no Antigo Testamento. E nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4, tá? Capítulo 3 diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Salmos capítulo 4 diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 7. Vou beber uma água aqui. Já deixa uma água, gente, aí do lado, para hidratar. É muito bom, né? Hidratar as cordas vocais. E vamos lá. Lucas capítulo 7 diz o seguinte: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião a quem este muito estimava estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos, dizendo: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, digo uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade,
Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a Jesus o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se veste bem e vive no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: A que, pois, compararei as pessoas desta geração? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e vocês dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco cheio de alabastro, um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Então Jesus dirigiu-se ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés.
Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: e os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Lucas capítulo 8 diz assim: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: A sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros:
Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Então rumaram para a terra de Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não o mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estavam pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinham saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única e uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti sair de mim poder. Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu, e não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Não tenha medo, apenas ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: Não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido.
Glória a Deus por mais essa leitura. E agora nós vamos interceder pela nação aqui da Argentina, na América do Sul. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelos argentinos, nós te agradecemos por essa nação abençoada. Pai, eu declaro a Argentina vivendo um tempo de avivamento, vivendo um tempo de renovo, vivendo um tempo de alegria no Senhor. Eu oro para que a Argentina, Senhor, tenha uma transformação na mentalidade ali de governo, Senhor, de liderança que está sobre essa nação. Eu oro para que a população, Senhor, venha se render, todos dessa nação, Senhor, moradores que nasceram lá ou que são estrangeiros. Eu oro para que eu creio que eles vão se render ao Deus vivo, que tudo pode, que tudo realiza. Pai, eu oro para que o Senhor venha nessa hora entrando nos hospitais, Senhor, nos hospitais, nas universidades ali na Argentina, Senhor, em cada cidade, em nome de Jesus, haja cura sobre a Argentina, haja cura sobre Buenos Aires, haja cura sobre a população, haja, Senhor, agora uma intervenção sobre aquelas pessoas que estão presas, Senhor, em vícios, estão presas em medicamentos, que não conseguem muitas vezes dormir, descansar. Eu oro para que a tua intervenção venha sobre elas também e haja cura em nome de Jesus na mente de cada pessoa. Eu oro para que o coração de cada um ali seja inflamado pelo amor do Senhor, que eles amem a tua palavra. Eu creio que haverá um período agora onde eles vão entrar em rendição total a ti, não porque situações difíceis virão, mas porque eles reconhecem a tua presença, reconhecem o teu agir pelo que o Senhor tem feito neles e por meio deles. Eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração ainda da população da Argentina o que o Senhor tem preparado diante daqueles que há muito tempo têm pagado o preço e intercedido. Eu creio que chegou o tempo da colheita. Eu declaro, Senhor, trabalhadores se levantando, jovens indo para a Argentina, para essa nação, para que a colheita ali que será realizada é muito grande e vai ser para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço, Senhor. Eu peço que haja também agora uma intervenção ali nas escolas, sobre as crianças, Senhor. Vem sobre cada família e eu declaro o teu reino expandido por toda a Argentina, por cada canto dessa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor é bom, tudo que Ele faz, Ele é perfeito. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós teremos o terceiro vídeo, então que você não cesse de falar da palavra do Senhor. Como Deus orientou lá, Josué, não cesse de falar dessa lei, da lei do Senhor, medita nela dia e noite, que assim a gente venha prosseguir, conhecer o Senhor e meditar na palavra dele dia e noite. Em nome de Jesus, o Senhor é contigo e Ele também é por você. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Viu? Que Deus abençoe e aqui nós vamos aprendendo cada vez mais. Você vê que aqui a intercessão profética foi algo guiado pelo Espírito Santo de Deus e às vezes vem algum versículo. Então deixa Deus falar com você, te usar e amanhã nós vamos liberar bênçãos sobre outra nação também. Eu acredito que vai ser a Bolívia, tá? Então já venha preparado, busque notícias, busque informações, busque um versículo bíblico, aquilo que o Senhor quer falar para você, para essa nação que nós vamos orar amanhã, viu? Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!